Vasco conhece adversário de próxima fase da Copa do Brasil, definição na busca por reforço e presidente aparecendo para falar sobre fundo árabe e compra de SAF. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco já sabe quem vai enfrentar nas quartas de final da Copa do Brasil. Após os sorteios, foi definido que o Cruz Maltino enfrentará a equipe do Atlético Paranaense pelas quartas de final. E claro que será um jogo bem interessante de visualizar. Duas equipes que têm mostrado um desempenho bem parelho no Campeonato Brasileiro, permanecendo assim próximas na tabela de classificação. É importante lembrar que no primeiro turno o Vasco foi derrotado pelo Atlético Paranaense, atuando como visitante. Agora, com a oportunidade de disputar uma vaga nas semifinais, ambos os times vão entrar novamente em campo com o objetivo de vencer e avançar na competição. O Vasco claro, possui a busca por avançar na Copa do Brasil. Igualmente, o Atlético Paranaense vai buscar uma vitória contra um adversário muito difícil, principalmente quando se trata do fato do Vasco jogar como visitante contra eles. Por outro lado, o Atlético Paranaense, que também tem demonstrado toda a sua busca por estar avançando na Copa do Brasil, é uma equipe que tem uma campanha bem parecida com a do Vasco no Campeonato Brasileiro atual de 2024. É por isso que as equipes estão tão próximas na tabela de classificação. São dois compromissos, um de ida e outro de volta, para definir quem chegará até as semifinais da Copa do Brasil de 2024. A primeira partida acontecerá justamente no Rio de Janeiro, no estádio do Vasco, e a segunda partida, o jogo de volta, será em Curitiba, no estádio do Atlético Paranaense. É claro que decidir esse compromisso fora de casa é sempre um grande desafio, principalmente para o Vasco, que sempre encontrou muitas dificuldades para jogar contra a equipe do Atlético Paranaense no estádio dessa equipe adversária no compromisso de quartas de final da Copa do Brasil. Mas claro, decisão, tudo pode acontecer, e o Gigante da Colina, comandado pelo técnico Rafael Paiva, buscará assim resultados que possam permitir com que o Cruz Maltino possa avançar de fase e chegar até a semifinal da Copa do Brasil, algo que também já não acontece há bastante tempo. Quem sabe o Vasco possa alcançar essa fase, a próxima da Copa do Brasil, e conseguir ter ainda mais motivação em uma competição tão importante como a Copa do Brasil. O Vasco tem cerca de 13 dias disponíveis para que possa utilizar desse último período para realizar alguns reforços nessa temporada de 2024. O Cruz Maltino, que esteve utilizando da janela já para contratar alguns jogadores como Felipe Coutinho, Alex Teixeira e também Souza, ainda busca assim acrescentar algumas peças em seu atual plantel e permitir ao técnico Rafael Paiva utilizar demais jogadores de uma melhor qualidade, que assim permita a equipe estar obtendo uma pontuação melhor do que foi na temporada de 2023. O Cruz Maltino, assim, além da busca por um atacante e também por um defensor, também deve buscar a contratação de maneira imediata de um jogador que possa atuar no meio de campo. De acordo com algumas informações recentes, o Vasco vai mirar a contratação de um volante para reforçar o seu plantel. Essa é uma posição bem importante no futebol moderno, onde a organização tática e o domínio do meio de campo são fundamentais para o sucesso de qualquer equipe. O Vasco, em determinados momentos nessa temporada de 2024, em específico, em um excesso de jogos, e já demonstrou em determinados períodos perder o seu meio de campo. Ou seja, a equipe não ter o domínio do seu meio de campo, e assim permitir com que muitas equipes possam assim fazer o Vasco de presa fácil naquele setor do campo. O próprio jogo contra a equipe do Criciúma foi também muito importante para visualizar isso, pois aconteceu a partir do segundo tempo, onde se ocorreram algumas mudanças. O Vasco não conseguiu manter o nível do seu meio de campo.
perdeu consideravelmente o espaço e assim permitiu com que a equipe do Criciúma pudesse crescer de uma maneira bem importante, que possibilitou a equipe realizar ataques e alcançar o empate nos momentos finais daquele compromisso contra a equipe do Vasco. Nos últimos dias surgiram várias conversas de que o Vasco estaria negociando com um fundo árabe para que pudesse assim adquirir sua SAF. Assim, uma mudança que representaria algo bem significativo no clube, é claro que repercutiu bastante. Porém, é importante que o torcedor fique bem atento a tudo que se é vinculado ao clube, principalmente em relação à SAF, algo tão importante e que atualmente o Cruz Maltino tem de maneira interna buscado alguns desdobramentos. Foi justamente isso que tem acontecido na busca por esclarecer um pouco sobre o assunto. O próprio presidente do Vasco, Pedrinho, veio a público justamente esclarecer a situação. Em suas declarações, ele negou categoricamente que o fundo árabe possa estar negociando a compra da SAF do Vasco. Essa é também uma informação bem importante que deve ser levada em consideração, principalmente o torcedor vascaíno, que ainda visualiza e espera que esse assunto possa ter uma definição quanto ao futuro do Cruz Maltino. Pedrinho e toda a sua diretoria têm buscado realizar a condução desse tipo de negociação de uma maneira bem responsável. É de maneira interna que o Cruz Maltino, através de sua diretoria, tem debatido e dialogado junto para que assim possa conseguir ter uma definição quanto ao assunto, para que assim o Cruz Maltino possa ter também todo um planejamento para a temporada de 2025 e também toda uma estrutura que possa permitir o clube continuar a evoluir. Além de tudo isso, Pedrinho também buscou afirmar que busca uma responsabilidade muito enorme para que não possa errar como foi acontecido de maneira anterior junto a todos o contexto que o Vasco foi inserido na última venda de sua SAF, que permitiu com que o Cruz Maltino pudesse assim passar por alguns momentos bem difíceis na temporada e na sua estruturação. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.